A gente teve recentemente pessoas muito conhecidas que fizeram a cirurgia e novamente as pessoas vêm com dúvida: quanto eu devo fazer, se eu devo fazer, se a cirurgia bariátrica realmente traz benefícios, se não traz. A gente ouve muito assim: não sei se vale a pena fazer, porque eu fiz cirurgia bariátrica, né, e eu engordei de novo, eu conheço gente que engordou de novo. Então, assim, vamos falar disso. A gente sempre foca muito, né, no grande preconceito que existe contra as pessoas com obesidade. O que que acontece? Em primeiro lugar, né, obesidade, ela é uma doença crônica. Como uma doença crônica, ela requer tratamento. E aí, dentre os tratamentos de obesidade, né, em primeiro lugar, o que é obesidade? Como que eu sei que eu tenho essa doença, né, essa doença crônica? Quando eu pego a minha altura e divido pelo meu peso primeiro, né, divido pela minha altura ao quadrado, e essa relação, ela dá acima de 30. Então, quando eu tenho isso, e eu sei que esse IMC, né, o índice de massa corpórea, dá acima de 30, porque eu tenho, sim, excesso de gordura, eu vou ter a caracterização da doença obesidade. Quando eu tenho obesidade, eu vou ter obesidade em graus. Eu vou ter o grau 1, o grau 2 e o grau 3. Então, o grau 1, né, é quando eu tenho IMC de 30 a 35. Quando esse IMC ele é de 35 a 39,9, eu vou ter obesidade grau 2. E quando eu tenho o IMC acima de 40, eu vou ter o quê? A obesidade grau 3. Quanto maior for meu índice de massa corpórea, quanto maior a minha classificação dentro da obesidade, mais riscos eu tenho. Então, quando eu penso em obesidade, qual que é o grande problema dessa doença, né? O grande problema é que eu tenho muita associação com outras doenças. Então, uma coisa importante é que a obesidade vai aumentar o risco de pressão arterial alta, eu vou ter um risco aumentado para diabetes, eu tenho um risco aumentado para colesterol, eu também tenho um risco, né, aumentado aí para câncer. Então, a gente já tem aí notificados 26 tipos de câncer associados à obesidade, né? Então, muita gente pergunta isso: é verdade que o câncer está associado à obesidade? Sim. Até uma das questões que a gente tem levantado do aumento do câncer no mundo, né? A gente tem falado do aumento da obesidade no mundo inteiro. Então, isso é muito importante. E aí eu tenho dor de cabeça relacionada à obesidade, eu tenho depressão associada à obesidade, eu também tenho ansiedade, né, associada à obesidade, dores articulares. Então, muitas pessoas falam: eu não sinto nada, né, meus exames de sangue estão todos normais, mas eu tenho dor em várias articulações. Isso está ligado ao excesso de peso também. A gente tem problemas no fígado, né, infiltração de gordura no fígado. Hoje, 30% aí das cirroses estão associadas não ao álcool, mas a infiltração gordurosa no fígado. Então, isso é bem grave, né? Porque a cirrose, eu sempre falo para os meus pacientes que fígado a gente tem que cuidar muito bem, porque a gente só tem um, né? Então, ele é muito importante e você tem que cuidar, porque tudo vai passar pelo fígado, né? Você tem um sistema de filtragem, de proteção, né? De produção aí, de estoque também, né? De açúcar. Então, o fígado é muito importante. Então, a gente tem essa associação, né? E aí as associações são muito grandes, e quanto mais eu tenho a obesidade associada a outras doenças, mais difícil é de tratar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a obesidade leva a um preconceito muito grande. Eu acho que é uma das poucas doenças que a gente vê assim, por exemplo, ninguém fala para uma pessoa que está com a pressão alta, tipo, nossa, tá vendo? Você não se cuidou, sua pressão subiu. Você não se cuidou, você está diabético. Mas a obesidade, as pessoas ouvem muito isso, do tipo: você também, você não faz tudo errado, olha o que acontece, você não fecha a boca, eu não como todo dia o que você come. Então, tudo isso acontece pela desinformação, de que não é todo mundo que quer ter obesidade, não é todo mundo que tem obesidade porque come muito ou que faz pouco exercício, né? Isso realmente é uma doença, uma característica, então isso é muito importante. E do mesmo modo que eu tenho preconceito contra a doença, eu tenho preconceito contra os tratamentos. Então, muitas vezes, né, você ouve assim: mas isso não tem sentido, né? A gente tem... a pessoa, ela tem que fechar a boca, é isso, ela tem que fechar a boca, fazer exercício, não tem sentido ela tomar remédio, né? Então, existe um preconceito contra a medicação para obesidade que não existe, né? Esse preconceito na medicação
do diabetes, para a pressão alta, para o câncer, né, doenças crônicas aí, para o colesterol, mas existe para obesidade, e esse preconceito ele se estende também à cirurgia bariátrica. Então, muitas pessoas acham que a cirurgia bariátrica é uma escolha fácil, né, é uma trapaça, do mesmo modo que a gente ouve aí do remédio. Então, o que que acontece, né? A gente vê muitas vezes as pessoas falando, né, disso. Ah, mas você viu, a pessoa perdeu peso, mas também o que que ela fez, né? Ela tomou remédio. Ah, ela perdeu peso, também ela operou. E eu falo sempre isso para os meus pacientes, né? Se tomar remédio e operar, né, fosse a solução da obesidade, que é uma doença aí com muitas causas, a gente não tinha obesidade no mundo inteiro, como tem, a gente não tinha crescimento. A obesidade, por ser uma doença com muitas causas, ela requer um tratamento multidisciplinar. Então, não adianta tomar remédio e não ter a parte nutricional, não ter a parte psicológica, não ter a parte do exercício. Então, eu preciso ter uma soma. E muitas vezes a cirurgia vai estar associada também ao uso do remédio. Então, a gente precisa entender a obesidade como uma doença. Eu acho que para quem tem, muitas vezes a pessoa não sabe disso e ela acha que ela é uma pessoa derrotada porque ela não consegue vencer esse problema. E para quem vê também fala, nossa, essa pessoa podia estar tão melhor e não está, né? Não está fazendo as coisas que deveria. E as comorbidades muitas vezes não aparecem quando a pessoa é jovem, mas ela começa a aparecer depois quando as pessoas são mais velhas. E uma coisa que sempre perguntam, tá? Isso aí é uma dúvida, não é da cirurgia bariátrica, mas é sobre fertilidade. A obesidade vai afetar a fertilidade tanto no homem quanto na mulher, e a gente ouve muito comentário do tipo, ah, olha, eu comecei a perder peso porque eu estava tentando engravidar e não estava conseguindo, porque minha esposa está tentando engravidar e não consegue, então eu estou perdendo peso.